Uma das grandes alternativas para o agricultor se sobressair durante o período da seca ali com seus animais era a palma. Antigamente, que muitos agricultores aqui na região do Cariri tinham em suas propriedades a palma. Era ali o alimento para, no período da seca, conseguir suprir a necessidade de comida dos animais. Aí veio a doença, onde matou muita palma aí dos agricultores que tiveram que tirar e acabaram que nem todos, aliás, a grande maioria, não voltaram a produzir. Mas teve outras alternativas que surgiram para suprir essa necessidade. A palma, uma delas, né? A palma orelha de elefante. Aqui, o Lívio produz essa palma aqui, tem em suas terras. A orelha de elefante veio substituindo aquela outra palma que não conseguiu resistir à doença. Exatamente, a cochonilha do carmim, né, ela se expandiu muito rapidamente na palma tradicional, que era a chamada palma forrageira, mas aí se buscou outras alternativas, né, e a orelha de elefante é uma palma que é resistente à cochonilha do carmim, e a gente plantou, né, e é interessante que além de plantar, porque quem cria tem que ter a palma, né, na nossa região, nesse período agora que entra, o período de estiagem, né, esse mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente tem que ter, porque é o alimento que vai sustentar, que vai dar, né, uma sobrevida ao nosso animal. Claro que a gente vai ter um pouquinho mais lá na frente a algaroba, que também é importante para quem cria, né, principalmente a ovelha, mas esse alimento, né, eu diria até que é um alimento que é uma dádiva, né, porque a palma ela realmente consegue nutrir muito bem o nosso animal. E aqui a gente persistiu, apesar de quando chegou a cochonilha, a gente plantou a orelha de elefante, mas a gente manteve a palma comum e é incrível, né, que a cochonilha chegou, mas a gente conseguia tirar aquelas folhas que iam aparecendo na cochonilha. E hoje a gente tem uma palma, além da orelha de elefante, nós também temos a palma comum. Ela hoje não está limpa já, sem a cochonilha. E a gente consegue ter agora as duas palmas sem nenhum problema. E é importante, para o agricultor a gente não pode pensar de maneira nenhuma em criar sem ter a palma, né? Eu até digo que muitas vezes o agricultor, quando não cria e resolve criar, ele compra primeiro o animal, né? Mas isso não é o correto. A gente tem que primeiro fazer o alimento, produzir o alimento, para depois comprar o animal, né? Ter o animal para criar. Mas aqui esse cuidado é exatamente esse. Plantamos aqui no sistema de densado. Esse sistema de densado ela faz com que a produção seja 10 vezes maior do que o plantio feito por cova. Que quando a gente plantava por cova, né, como de forma tradicional, que assim planta muito ainda, mas aí a produção é muito pequena, né? Então nesse sistema que foi desenvolvido lá no México, né, esse sistema de densado foi desenvolvido no México, a gente está aplicando aqui, tem vários outros agricultores que também já estão plantando dessa forma. E exatamente garantindo uma maior produtividade, uma maior lucratividade, ou seja, uma maior quantidade de ração para os animais nesse período de estiagem. É extremamente importante. A gente não pode jamais abdicar de ter a palma no nosso terreno, para a nossa criação. Inclusive a palma, né, ela é bastante resistente ao clima semiárido por conter, né, bastante água em suas folhas, em seu caule, né? Isso é muito importante aqui para a região. Exatamente. O Cariri ele tem esse diferencial, que, por exemplo, lá no sertão, lá é muito quente durante o dia e a noite. Aqui no nosso Cariri, como esfria à noite, então a palma se dá muito bem aqui na nossa região. E ela, né, por ser da família dos cactos, ela guarda a água nas suas folhas. Isso faz com que ela passe o período de estiagem sem grandes problemas, né? Mas, logicamente, que quem cria e pode ter um sistema de irrigado, de, por exemplo, fazer uma aguação 2 vezes por semana, então a gente vai estar tendo uma quantidade maior, um volume maior de palma durante o ano todo, né? Exatamente porque ela consegue guardar água. Então não precisa, por exemplo, aguar muito, né? 2 vezes por semana, ela vai estar crescendo, se desenvolvendo mesmo no período de estiagem. Então é importante, mas mesmo assim, se o agricultor não tem condição de irrigar, de colocar água, né, 2 vezes por semana, não tem problema, ela vai estar lá. Logicamente, nesse período de estiagem, ela vai crescer menos, ela vai se desenvolver menos, porque ela vai absorver a água que ela
conseguiu acumular durante o período de chuva, mas vai estar ali, né, pronto para que quando reinicie a chuva, ela volte a crescer, a se desenvolver. Mas é extremamente importante que a gente não abra mão, né, na nossa região, no nosso Cariri, de ter a palma para os nossos animais.